Ao longo de todo o dia de trabalho, Breno estava de excelente humor. Já fazia bastante tempo que ele não experimentava uma inspiração intelectual tão intensa, o que resultou em um grande sorriso de satisfação. Naquela tarde, Breno tinha a tarefa de realizar uma negociação altamente favorável para adquirir uma mansão luxuosa. Tratava-se de uma oportunidade única no mercado. De tempos em tempos, ele olhava para os ponteiros do relógio, que pareciam ter parado de propósito. Por fim, o expediente terminou, e Breno saiu o mais rápido possível da reunião com o proprietário do imóvel. Meu Deus, como ficarei feliz ao ter uma casa tão luxuosa por um preço tão baixo. É um presente. Pensou o homem, antecipando com alegria o negócio. O dono da casa, Henrique, já o aguardava no terraço com os documentos necessários para a compra. Finalmente você chegou. Eu estava começando a me preocupar, disse o homem, estendendo a mão para o comprador. Desculpe, precisei ficar no trabalho durante toda a tarde. Bom, uma pergunta que tem rondado minha mente esse tempo todo. Por que o preço da casa é 3 vezes menor que o preço de mercado? Questionou Breno. Após responder ao homem, Henrique hesitou por um momento e, em seguida, disse, claro, vou lhe explicar. Não há segredos nisso. Decidi me mudar para outra cidade e não preciso mais desta casa. Quero vendê-la o mais rápido possível. Mas, se algo não o convencer, eu poderia encontrar outro comprador. Naturalmente, Breno não queria perder essa oportunidade. Assim, concordando alegremente, aceitou o acordo, uma vez que os documentos da casa fornecidos por Henrique não levantaram nenhuma suspeita. Breno não hesitou nem por um segundo em colocar sua assinatura no papel e, no dia seguinte, transferir o dinheiro para o proprietário da mansão. Ele considerou a transação concluída. Para celebrar a aquisição da valiosa propriedade, Breno foi ao supermercado, onde comprou uma garrafa de vinho sofisticado, uma caixa de chocolates e alguns doces que sua namorada Karen adorava. Ao entrar na casa, o homem olhou com alegria ao redor da ampla sala de estar, que possuía uma lareira, e um enorme lustre pendendo sobre sua cabeça. Bem, finalmente realizarei meu tão sonhado desejo de ter uma casa, pensou ele. Agora, na sua própria casa, era hora de considerar a possibilidade de ter filhos, mesmo que sua namorada não tenha o desejo de ser mãe. Assim que ela der uma olhada nesta casa, imediatamente mudará de ideia. Pensou Breno, examinando minuciosamente cada cômodo. Quanto mais tempo ele passava na casa, mais a apreciava. Finalmente, chegou a hora de explorar o segundo andar, que, assim como o primeiro, havia sido renovado. De repente, ao passar pela porta do quarto, entreaberta, Breno ouviu um gemido abafado. O homem ficou paralisado ao escutar o som, e então, olhou cautelosamente para dentro. Breno ficou quase desmaiado com o que testemunhou. No chão da sala, encontrava-se uma mulher pálida e com uma aparência extremamente magra. A desconhecida usava um pijama, dando a impressão de que já tinha vivido naquela casa antes. Que surpresa! Quais outros segredos estão escondidos por trás das paredes desta mansão? Agora fica claro por que o preço estava tão baixo, pensou Breno, enquanto colocava a mulher na cama após tê-la levantado do chão. Quem é você e o que está fazendo na minha casa? Sussurrou Breno, surpreso e intrigado. Henrique me vendeu, respondeu a mulher, cobrindo-se com o lençol. Bem, meu marido sem escrúpulos vendeu a casa comigo dentro, disse a mulher, enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. Ao ouvir isso, Breno deixou de ser tão impaciente e percebeu que provavelmente havia sido vítima de um vigarista. No entanto, apesar de tudo, ele ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, e como conseguiram falsificar sua assinatura nos documentos de venda. Surpreso, Breno perguntou: como isso aconteceu? Em resposta, a mulher apenas forçou um sorriso e abriu a boca para falar. Embora o homem enganado já tivesse suspeitado que o vendedor desonesto provavelmente falsificou a assinatura da esposa,
Para se livrar rapidamente da casa, ele se desculpou e ofereceu ajuda. Posso ajudar em algo? Perguntou Breno. Sim, ficarei muito grata se puder me trazer um copo d'água, pediu a desconhecida, olhando timidamente para o novo dono da casa. O coração de Breno afundou dolorosamente ao ver a dor nos olhos da estranha. Quando o homem lhe trouxe o copo d'água, ambos permaneceram em silêncio. A mulher então tomou um gole de água. Logo em seguida, lágrimas começaram a escorrer dos olhos da mulher. Ela não tentou mais esconder suas lágrimas, buscando aliviar todo o seu sofrimento. Foi então que a estranha revelou toda a história para Breno. O nome da mulher era Mariane e, no passado, ela foi esposa de Henrique, que vendeu a casa de forma astuta. Durante 2 anos, os jovens foram casados, e nesse tempo, a mulher foi diagnosticada com uma doença oncológica. Inicialmente, ele fez tudo o que podia para ajudar sua esposa, levando-a aos melhores centros médicos e comprando seus remédios. Contudo, os médicos não acreditavam na possibilidade de recuperação de Mariane. Ficou claro que ela precisava passar por uma cirurgia, que custava muito dinheiro. Seu marido não suportava a ideia de perdê-la mais, ao invés de apoiá-la, ele aceitou que sua esposa estava gravemente doente e morreria. Então, ele finalmente perdeu a esperança em sua recuperação, trancou-a em casa e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Àquela altura, Mariane ainda tinha sua mãe, mesmo que ela estivesse casada. Mas, quando ofereceram um bom emprego para o padrasto de Mariane em outra cidade, sua mãe não hesitou em acompanhá-lo. Surgiram rumores de que Olivia e Carlos haviam tido um bebê, o que significava que Mariane agora tinha um irmãozinho. Percebendo que sua mãe não estava presente, a jovem infeliz se isolou em seu quarto no 2º andar e aguardou pacientemente por sua morte. Enquanto isso, seu marido ignorou completamente sua esposa e encontrou uma amante. Juntos, eles desenvolveram um plano para vender a casa para a desafortunada Mariane. Restava apenas chorar à noite por toda a dor emocional e ressentimento que seu egoísta marido lhe causava. Após ouvir a chocante história da mulher doente, Breno decidiu ligar para o esperto empresário e exigir uma explicação. Ele acusou o ex-proprietário da casa de fraude, mas tornou-se um desafio complicado de lidar. O homem disse como justificativa que o valor da casa estava significativamente abaixo do mercado, pelo menos 3 vezes mais baixo. Quanto à mulher no quarto, em breve ela encontrará seu fim, e isso não será um problema. Henrique afirmou com uma voz diferente e interrompeu por um momento, fazendo com que Breno pensasse que tudo o que estava acontecendo era uma espécie de pesadelo. Assim que abrisse os olhos, essa visão terrível do sonho desapareceria por si só. No entanto, por mais que esfregasse os olhos, a jovem parturiente que estava deitada na cama não desapareceu para lugar algum. Breno, ao perceber que agora era responsável pela antiga proprietária da casa, decidiu ajudá-la. Além disso, ele fez isso não apenas por um senso de dever, mas também porque involuntariamente despertou nele um sentimento de respeito e admiração. Breno sentiu-se atraído pela jovem mulher, mesmo estando gravemente doente. Ela tentou resistir até o fim, usando suas últimas forças e nunca desistindo. No começo, Mariane recusou ajuda, pois não queria prejudicar o novo proprietário da casa. No entanto, depois percebeu que não tinha outra escolha e concordou. Além disso, seu marido, Henrique, a abandonou em um momento difícil e foi para o litoral com sua amante. Quando Breno levou a mulher ao hospital, Mariane percebeu que aquele homem era o único que, por iniciativa própria, concordou em ajudá-la. Obrigada, não sei nem como agradecer, disse Mariane com lágrimas nos olhos, quando os médicos da clínica informaram a data da operação. Me agradeça quando melhorar, enquanto isso, conserve suas forças e não tenha medo, disse Breno, tocando suavemente a mão da garota. Mariane não sabia que, para pagar por sua operação, o homem vendeu seu carro e hipotecou a casa recém-adquirida. Provavelmente, naquele momento, Breno já sentia que a jovem o estava atraindo com uma força irresistível. No final, Breno terminou com Karen, pois já fazia muito tempo que não estavam se entendendo bem.
O mais provável é que o encontro com Mariane tenha mudado a atitude do homem em relação à vida, dando-lhe esperança e fé no futuro. Quando a mulher foi operada, a primeira pessoa que viu em seu quarto foi, sem dúvida, Breno. Felizmente, segundo os médicos, tudo correu bem e agora Mariane aguardava para iniciar a reabilitação, que a levaria de volta a uma vida normal. Vestido com um terno, Breno segurava um enorme buquê de rosas brancas em suas mãos, e sorria alegremente. "Não vim aqui sozinho", disse Breno, piscando intencionalmente para a garota. Mariane quase desmaiou quando sua mãe entrou timidamente no quarto. Breno dirigiu-se ao corredor onde encontrou o padrasto de Mariane segurando uma criança nos braços. Breno compreendeu a situação dos pais da garota, e era evidente que não poderia culpá-los por dedicarem pouco tempo à filha. Mariane passou cerca de um mês no hospital e, quando chegou o dia da alta, Breno convidou a jovem para ir à residência que sempre foi dela. Os jovens sentiram uma atração irresistível entre si e começaram a viver juntos na mansão, desfrutando de uma vida repleta de amor e respeito mútuo. Breno agradecia diariamente ao destino por ter colocado em seu caminho uma garota por quem ele poderia mover montanhas e alcançar o impossível. Não é preciso dizer que, um ano após se conhecerem, os jovens celebraram um singelo casamento que selou para sempre seus corações repletos de paixão. Breno não apenas providenciou tudo o que era necessário para sua esposa, como também obteve êxito significativo em seu trabalho, tornando-se o chefe do departamento de vendas de uma das maiores empresas da cidade. Em um dia para comemorar o aniversário de casamento, Breno reservou uma mesa para jantar em um restaurante requintado, onde havia flores, champanhe e pratos gourmet. É claro, não faltaram velas. Olhando amorosamente para sua esposa, Mariane sentiu-se feliz e desejada. O jantar transcorreu sem contratempos, e ao saírem do restaurante, o casal deparou-se com um funcionário na porta, cujo rosto lhe pareceu muito familiar. Mariane olhou mais de perto e se surpreendeu ao reconhecer que o trabalhador era seu marido, que tentava esconder o rosto sob um boné de beisebol. Mariane não teve dúvidas de que o astuto indivíduo também a reconheceria, mas ela não contou isso a Breno. Em vez disso, simplesmente abraçou seu esposo e deu-lhe um beijo ardente e apaixonado. Naquele exato momento, lágrimas apareceram nos olhos de Henrique, percebendo que sua estupidez havia arruinado tudo de bom que ele tinha na vida, tendo ido com sua amante para o litoral, e gastado rapidamente suas economias e o dinheiro, obtido com a venda da casa. Agora, ele se via como um homem desprezível e arruinado, pensando em seu futuro. Agora, trabalhando incansavelmente na cozinha, o homem percebeu o erro que havia cometido ao substituir um ente querido. Infelizmente, nem tudo na vida pode ser consertado. Essa história nos convida a refletir que, infelizmente, nem tudo na vida pode ser consertado. E nos lembra sobre a importância da empatia, do respeito e da responsabilidade em nossas relações. Cuidar do bem-estar dos outros e agir com integridade são atitudes que podem nos levar a construir uma vida mais plena e evitar o arrependimento e a solidão, que o destino pode nos reservar. Nossas escolhas e ações têm o poder de afetar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. É fundamental lembrar que a busca pelo próprio interesse não deve ser feita às custas do sofrimento alheio, pois o destino pode nos reservar surpresas amargas, e que, os resultados de nossas ações um dia podem se voltar contra nós mesmos. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!